Boa noite a todos. Está todo mundo pentecostal hoje, né, irmãos? Amém? Amém! O jovem do Belém tem que ser pentecostal, irmão. Se a irmã Cassiane cantou e tu não rodou no manto ainda, tem algum problema aí, né, Felipe? Glória a Deus pela vida de vocês. Abram vossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Carta aos Hebreus, o capítulo é o 11. E enquanto você abre, eu aproveito e ensejo para ser grato a Deus por essa oportunidade. Pastor Dailton, pela confiança, Deus abençoe a nobre liderança dessa mocidade linda aqui pelo convite. Deus continue abençoando vocês. Vocês são do manto, né? Estão em casa, hein, pastor Deus? Glória a Deus. Vocês estão lindos, viu, jovens? Que coisa, que cor maravilhosa. É marsala que chama? É marsala ou é vinho? Na minha época era vinho, não tinha esses negócios. É vinho, né? Então todo mundo aqui é raiz. Graças a Deus, viu, irmãos? Glória a Deus. Bom ver as congregações aqui, uns amigos conhecidos. Fico muito feliz, irmão. A voz está acabando, mas nós vamos tentar mais uma vez pregar. Prometo para vocês que vou demorar um pouquinho menos do que uma temporada inteira de La Casa de Papel, que vocês assistem a noite inteira, vira a noite, né? Demorar um pouquinho menos, talvez, do que um episódio de Dorama. Tem uns irmãos que veio aqui chorando. Um jovens homem, Felipe, que vê Dorama chorando. Então fique tranquilo que tenho por certo que Deus vai falar com você através da sua palavra. Amém? O texto diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Tome seu assento em nome de Jesus. Me ajuda aí, tecladista. Dá lugar, meu filho. Do meio pra lá, eu quero a banda inteira me ajudando aí, tá? Olha esse pézão aí. É David Leonardo, mas pentecostal, viu, querido? Existe uma grande discussão durante toda a história, e eu não estou nem falando da briga entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, não. Não é sobre a CPI das bets, não. É sobre quem é a melhor liga, né? A Liga da Justiça, ou nós vamos ali para os heróis da DC, né? A Marvel ou a DC, sempre tem essa briga, os Vingadores, ou a Liga da Justiça, Felipe. E analisando a história, eu parei para ver que, na real, irmão, a maior das ligas de heróis que já existiu está no capítulo 11 do livro de Hebreus, irmãos. Essa é a história de homens que não foram movidos por superpoderes, que não eram de ferro, pastor, que não podiam voar, pastor, mas que através da fé alcançaram coisas que todos esses heróis da história humana não conseguiram alcançar. É bem verdade que cada um de nós aqui queria ter um superpoder, pelo menos, né, irmão? Eu pego aquele trânsito da 101, pastor Dailton, de manhã, e minha vontade era só levitar com o meu carro e passar por cima de todos os outros, pastor. Sabe? Não dá vontade de fazer isso? Queria ter super velocidade, irmãos. Para quando minha mulher dissesse assim, Diego, tem que lavar a louça nesse frio, um estralar de dedos e tudo estava feito. Superpoderes, né? A gente quando é pequeno fica brincando que sabe voar. Não é isso, irmã? A nossa imaginação vai em mil lugares, né? Eu queria ter o poder de ficar invisível às vezes. Quando as meninas do escritório chegam com algumas demandas para mim, minha vontade é olhar para elas e falar, estou invisível, querida. Suma da minha frente. Mas é bem verdade que Hebreus 11 vai falar sobre outro poder, querido. E esse poder a gente pode chamar de fé. Fé. E o texto vai começar falando assim, versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Isso aqui é muito bonito, irmãos. Certeza daquilo que se espera. O escritor aos Hebreus aqui vai trazer o original no grego, a palavra pistis. Ele vai falar assim, essa confiança que nós temos em Deus, ela é a certeza daquilo que Ele nos prometeu. Ou seja, é como se nós, pastor Adeilton, não tivéssemos chão para pisar. Mas através da fé, se lançássemos no abismo com a certeza de que Deus colocaria chão para que nós pudéssemos colocar os nossos pés, irmãos.
Outras traduções vão trazer: a fé é fundamento. Palavra linda no grego aqui, irmão. Hipostasis. Fundamento é chão, é base, é estrutura, é a promessa trazida à realidade através da fé. De modo que isso não é negociável, é garantido. O que o escritor aos Hebreus está dizendo: através da fé você toca naquilo que até então era só promessa. É bonito, o escritor continua e ele vai dizer assim, ó: essa fé é a prova. Aí o grego é elexos, prova. E prova normalmente para a ciência tem que ser testada em laboratório. Mas ele vai dizer o seguinte: essa prova aqui você não precisa levar, abaixa um pouquinho, irmão, o retorno está um pouquinho alto. Ele não precisa levar para o laboratório essa fé aqui. Essa fé aqui, ela é testada de tal modo que as coisas que são invisíveis parecem mais reais do que aquelas que nós podemos ver. Quem vive pela fé, irmã Cassiane, quem vive pela fé vive como se aquilo que fosse invisível fosse mais real do que aquilo que ele pode ver ou que ele pode tocar. Eu vou começar a falar do tema de vocês, se é para isso nós vamos pregar aqui nessa noite, né? Acorda para a vida, querido. O mundo espiritual é mais real do que o mundo que você pode ver. Ele mandou eu copaia, Naya. Shirimana, quem vive pela fé, querido, toca em coisas que os outros não veem, acredita em coisas que os outros não conseguem acreditar. Quem vive pela fé, pastor, parece louco aos olhos do mundo, mas na verdade a fé nos move a acreditar no extraordinário, porque quem prometeu é fiel para cumprir. É tão real. Aquilo que é invisível é mais real do que isso aqui. E aí nós começamos a entrar, e o texto vai começar a falar sobre que pela fé nós entendemos que o universo foi formado de maneira que aquilo que não se vê, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ele vai dizer assim: a criação foi criada através da palavra rema de Deus. A palavra criativa de Deus. Isso aqui nós chamamos, né, na teologia, de Deus criando as coisas a partir do nada. E o latim chama isso de ex nihilo. Ele pega um nada, aquilo que não existia. E o jovem, pela fé, pastor, consegue enxergar que esse Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Palavra. Quando esse Deus fala, aquilo que não existe vem à existência pela palavra desse Deus. Nós fizemos por fé, querido, porque entramos na universidade. Eu estou agora na 3ª faculdade, pastor Deus. E todo primeiro semestre nós temos que lidar com os professores de filosofia que questionam nossa fé. E para ele a lógica humana está voltada para as coisas que eles podem ver. Tentam explicações através da teologia grega, explicar o logos, a causa de todas as coisas, né? Quando nós saímos aí fora no mundo, eles pedem para que, se nós tivermos fé mesmo, que apresentemos os sinais, né, o poder. Mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós estamos aqui para pregar uma palavra que para eles é loucura, é a pregação da cruz do Calvário, querido. E essa mesma pregação, por ela entendemos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E se os homens querem sabedoria para explicar as coisas, que olhem para Jesus. Nele está todo o poder, toda a sabedoria. Ele é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Ele vai dizer em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. João vai dizer que ele é o Logos. E o Logos habitou entre nós. Tudo foi criado pelo Logos. E sem o Logos, nada do que foi criado viria à existência. Ele criou todas as coisas através do Filho, pela sua palavra.
Os judeus pediram poder. Querem jogar contra a nossa fé pedindo poder. E a palavra que nós temos, e Paulo vai dizer isso, é para que eles olhem o túmulo vazio. A morte não pôde vencer o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a introdução que o escritor aos Hebreus vai fazer no capítulo 11. Isso é muito bonito, irmão. Essa fé racional que nós temos é sólida, podemos tocar, né? Essa fé que nós temos conecta o mundo espiritual, o mundo que não é visível com o mundo visível, pastor. A gente consegue ver quando Satanás se levanta contra os crentes, irmão. A gente consegue ver. Quando ele quer levantar as asinhas para cá, nós levantamos a mão e dizemos, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Conecta os mundos, não é isso? Nós conseguimos entender pela fé. A fé para nós, irmãos, é evidência. E o texto de Hebreus vai trabalhar alguns personagens. Que quando nós olhamos para esses personagens, nós enxergamos exemplos de fé. De homens que não eram perfeitos. De homens que não foram criados de aço. De homens que não são frutos de mutações. Não, homens normais como eu e você. Pecadores, de barro. Homens que falham. E o primeiro exemplo que o texto vai trazer é o homem chamado Abel. E o texto vai dizer que Abel, pela fé, irmãos, isso aqui é muito bonito, queridos. Abel, Hebreus 11:4, tá, irmãos? Pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Quando você olha as histórias de quadrinho, você vai folheando e vai vendo que o super-homem, né, o homem de aço, Superman, ele é um exemplo de retidão. E o que é retidão, irmão Diego? É fazer aquilo que é correto, independente da situação. Justiça, fazer justiça. Só que quer um exemplo melhor do que o Superman para isso? Abel. Por que, irmão Diego? Porque Caim não entendeu que o Deus que recebe sacrifício a preço de sangue. Por isso que Abel vai pregar da sua criação, da gordura da sua criação, derramar sobre o altar. Aquele sacrifício sobe às narinas de Deus. E ao mesmo tempo Caim vai pegar dos seus frutos. É isso que Gênesis fala, não é, irmãos? Só que Deus não pediu fruto, irmão. Deus pediu sangue. Não foi isso que ele fez? Quando o homem e a mulher se sentem nu na sua presença, sacrifica um animal e cobre com sua pele, dizendo, a partir de agora, para se relacionar comigo, não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Folha não serve para mim. Comigo, para se relacionar, é a preço de sangue. E vou deixar um recado bem claro para você, serpente. Vai vir um do ventre dessa mulher, que ele vai esmagar a sua cabeça. A preço de sangue. Só que tem um problema nessa geração, meus irmãos, e perdoe dizer isso, mas é que tem gente querendo oferecer cereal para Jesus. Tem gente achando que Jesus recebe frutinha, pastor de sacrifício. Tem gente que vem aqui no culto e oferece um culto de qualquer jeito. Consegue entender isso, irmão? Só Deus conhece os loucos, minha líder. Só Deus conhece nós, irmão. Quem teve o filho salvo na hora de morrer sabe quanto tem que adorar esse Deus aqui, irmão. E aí eu não estou preocupado se o terno vai amassar, se a maquiagem vai sair borrada. É que o sacrifício aqui é gordura no altar. Sacrifício agradável ao Senhor. Exemplo de retidão não é o Superman, é Abel, irmão. O sacrifício correto de obediência que ele nos pediu. Ei, sabe qual é o sacrifício agora? É teu culto racional. O sacrifício agora é você. Não foi isso, irmãos, que ele pediu para nós. Só que nós vivemos oferecendo um sacrifício de cereais para ele. Não das primícias, não os primeiros, não. A gente oferece o que sobra às vezes, pastor. É de qualquer jeito, na nossa oferta de qualquer jeito. O que sobrar eu dou o dízimo esse mês. Se sobrar eu oferto esse mês. Tem gente, a semana inteira no pecado, pastor. Oh, Jesus, o Espírito Santo é muito bom, viu, querido? Não tinha nem preparado essa parte aqui.
A semana inteira no pecado, meus irmãos. E quando chega aqui, quer oferecer cereal para Deus. É tanto que Deus vai chegar para Caim e vai falar assim: tá com cara feia por quê? Meu Deus! Tá com cara feia por quê? Porque eu me alegrei com o sacrifício de Abel. Se tu fizesse o que é certo, tu não estava passando por isso. É lógico, irmão. Quem não tem culto aceito fica de cara feia, reclamando que tem crente dando glória a Deus dentro da igreja. Quem não oferece culto e gordura sobre o altar, fica de cara feia porque não entende o crente pentecostal que é tomado aqui dentro, pastor. Sabe por quê? Porque está oferecendo frutinha. Mas o sacrifício aqui hoje é você. O sacrifício é você. Ele te quer por inteiro. É o holocausto. Ele quer te consumir nesse culto. Não é de qualquer jeito, não. É com santidade. É com graça. É disposição, é louvor na garganta, é o coração entregue no altar de Deus. Eu aconselho você trocar seus heróis, talvez, irmãos. Ela maia decanta pai assim. Eita, papai tá na casa já, viu, querido? E quem oferece culto já entendeu, viu, irmão? Quem oferece culto já entendeu. Ele não negocia a santidade. Ele não negocia a obediência. O problema de Caim não era o tipo de sacrifício. Era a falta de obediência de Caim. Consegue entender isso? Exemplo de retidão, querido, é estar em uma sociedade totalmente corrompida, em que ficou normal, Cassiane, é para mim e para você, cobrar oferta para subir em cima do púlpito. Mas Abel não faz assim não, querido. Abel está aqui porque ele é o sacrifício, porque ele veio oferecer culto, porque ele veio aqui oferecer a Deus a sua melhor adoração. Olomolo que mandou Porque a geração de Caim, ela vem aqui com seus frutos de qualquer jeito, desculpa, pastor, do público, e joga aqui em cima. Mas a geração de Abel fala: dá licença que o pesado está chegando. Tira o teu sacrifício de qualquer jeito, porque esse sacrifício aqui é sacrifício de obediência a Deus. É cometer pecado lá fora, fica lá fora, querido. Aqui dentro ele só recebe o sacrifício santo, santo, debaixo de obediência, de obediência, de obediência. E não adianta ficar de cara feia não, porque já tem Abel aqui dentro, oferecendo o melhor culto, o melhor louvor, a melhor adoração. O coração já está em chamas, papai está recebendo o culto. O culto. Eu vou rapidinho, hein? Segundo personagem. O texto vai citar um homem chamado Enoque, Hebreus 11:5. E o texto vai dizer assim sobre Enoque: pela fé, Enoque foi transladado para não ver. Tem gente que gosta de assistir a série do Flash, né? E você entende que quando o Flash corre muito, ele altera as realidades, não é assim? Altera os... Você está assistindo demais, viu, Felipe? Você está sorrindo demais. Ele altera os mundos, pastor. Quando ele corre, ele acessa outros mundos, outras realidades. Mas quem é um cara que foi melhor que o Flash? Enoque. Esse aqui é extraordinário, pastor. Porque Enoque não corria para alcançar os seus objetivos. Enoque não corria para mudar a realidade. O texto de Gênesis vai dizer: Enoque andou com Deus. Andou com Deus a tal ponto, querido, de não saberem se Enoque estava aqui ou estava lá em cima, pastor. Andou com Deus a tal ponto de Deus olhar para Enoque e dizer: Enoque, aí não dá mais para você. Vem para cá, Enoque, eu tenho algo melhor. Da morte, tu não experimenta, Enoque, sobe aqui. Deus te trouxe aqui, jovem. O segundo conselho para você: desperta. Desperta, sabe por quê, irmão?
Porque Deus quer te levar a um nível de intimidade que você não vai saber se está na terra ou se está no céu. Deus quer te levar a um nível de intimidade que as pessoas não saberão o que está acontecendo com ele. Está cheio do Espírito Santo. Ele está andando com esses sapatos, com esse terno, mas está pisando nas nuvens com Deus. Oromandai a Kepianápia. Oi. Quando você olha esses homens aqui, irmão, o seu culto muda. Seu culto muda, irmão. Não dá para ficar do mesmo jeito. Não importa, pastor. Se eu chego na minha igreja terça-feira no culto, o irmão começa a cantar o hino da harpa, jovem. Porque na boa, você vai no estádio do Corinthians, você tá lá. Eu vou também, irmão, que é Corinthians. Não é assim? As irmãs estão lá assistindo dorama chorando. Ultimamente eu tô numa vibe, irmão, que começa a tocar o hino da harpa. Eu já fico de pé no meio da minha igreja lá e começa a abrir os braços. É cu de terça, é cu de quinta, é ensaio de oração, querido. Eu não sei se eu estou vivendo nessa realidade ou se eu estou pisando em nuvens, mas ultimamente eu só quero uma coisa: comunhão, comunhão, comunhão com Ele. É no carro, falando língua estranha, na academia com fone de ouvido, marchando, querido, porque essa realidade não me prende mais. É andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Crente, tem que ser muito crente, irmão. Essa semana eu sentei numa mesa, pastor, em uma grande franquia de academias aqui da região, e tinha alguns empresários lá. Trocamos 3, 4 palavras. Olhei para um que estava na mesa, um dos proprietários, falei: eu sou da Assembleia de Deus. Ele falou: e eu sou batista. Eu falei: glória a Deus, negócio fechado. É assim que ele faz, querido. Crente não fica escondendo quem ele é. Crente anda com Deus. Anda com Deus. Em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, anda com Deus. Até que essa realidade aqui não seja suficiente para você. A trombeta toque. Jesus, chame teu nome. Se já morreu, não tem problema. Paulo vai dizer: os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, teremos nosso corpo transformado. Nos encontraremos com Ele nas nuvens e com nosso Senhor nos ares. E estaremos com nosso Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Eu gosto de gente que pisa nas nuvens, irmão. Terceiro personagem que o texto vai trazer: Noé. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito das coisas que ainda não se viam, agiu com santo temor e construiu uma arca para a salvação de sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Já assistiu um filme do Batman? Batman é meticuloso. Você olha alguma coisa, o Batmóvel dele é equipado com tudo que precisa. Né? Na sua roupa ele tem tudo aquilo que precisa. É meticulosidade. Ele está pronto para qualquer situação. O escritor dos Hebreus está falando exatamente isso. Melhor do que o Batman, não é? O interessante sobre o texto de Noé é que nunca havia chovido na época de Noé. Gênesis vai dizer que a terra era regada pelas nascentes de água. Gênesis 6, é o texto de Noé, né? Vai dizer que a terra era regada pelas nascentes de água. Nunca tinha visto chuva, mas recebeu uma promessa de Deus. Noé constrói a arca, Noé, porque vai vir um dilúvio aí. Noé não questionou: Senhor, vão me chamar de louco, nunca choveu.
construir arca, Senhor, aqui, Senhor, não tem nenhum mar para colocar essa arca dentro. Noé, construa a arca. E o texto vai dizer que a atitude de Noé condenou todo o mundo, querido. Porque Deus tem compromisso com aqueles que estão preparados para a sua vinda. Deus tem compromisso com quem está pronto para a hora do fim. Tem uma geração aqui, irmão, que parece louco. Eu lembro que eu postei esses tempos atrás uma foto de um congresso sobre arrebatamento que eu dei, e um amigo meu do Mackenzie, escritor de livros, teólogo também, falou assim: Diego, você ainda acredita nisso? Eu falei: irmão, você quer algo que eu posso dizer para você? Você não acreditar é uma opção sua. Se você é pós-sensacionista, você pode ser o que você quiser, tá tudo bem. Só que eu espero isso todos os dias, como se fosse o último dia da minha vida. E nessa pegada que tu vai aí, irmão, a trombeta toca e tu não sobe. Mas eu vou estar lá em cima com o meu Senhor Jesus. Parece loucura. Já faz tempo que ele falou que vinha e não veio. Parece loucura para você. Nós acordamos e dormimos, querido. Porque nós não somos daqui. O nosso lar é outro. A nossa cidade é outra, querida. E na hora que o dilúvio vier, não se preocupa não. Eu estarei nas bodas do Cordeiro. Porque eu vi a voz do meu Senhor dizendo: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. A geração atual está preocupada demais, irmãos, com as coisas que vão acontecer aqui. Como vai ser o dia de amanhã? Que profissão eu terei? Não é assim? Eu quero ganhar tanto quando me formar. Como é que eu pago a parcela do carro para vencer? Que faculdade eu faço? E quanto você tem sido meticuloso em se preparar para aquilo que está por vir, querido? Fala para mim. Está demorando demais, não importa, querido. Ele prometeu, é fiel para cumprir. Ele prometeu, é fiel para cumprir, querido. Nós acreditamos e somos diferentes do mundo, e nossa atitude condena o mundo. Vocês não são daqui, e em breve ele vem buscar a sua noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Para de assistir o Batman, vai para Noé, querido. Noé é muito melhor. Estou correndo aqui, vai dar certo. O próximo personagem que ele vai trazer é Abraão. Abraão é top, irmãos. Abraão me lembra do Capitão América, né? Aquele que lidera, toma frente das coisas. Símbolo de justiça, né? Não à toa que vão dizer que Abraão é o pai da fé. Quando olhamos para o Capitão América, você assistiu todos os filmes, provavelmente, né, irmãos? Mas já parou para ver a história de Abraão? Hebreus vai dizer assim: Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a um lugar que mais tarde haveria de receber como herança. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra prometida. Habitou em tendas com Isaque e com Jacó. Esperava a cidade, que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, ofereceu Isaque como sacrifício, depois de ter recebido Isaque como promessa. Considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, mesmo dentre os mortos. Isso aqui, mano, é melhor que qualquer série de Netflix, né? Obedeceu, saiu sem saber para onde ia. E a terra que ele recebeu como promessa, pastor, ele habitou nela como estrangeiro. Consegue entender isso? É Deus dizer: Abraão, eu tenho uma terra para você. E Abraão pisar na terra, sentir o cheiro da terra, mas habitar naquela terra não com casas, mas com tendas.
Porque o que Abraão estava mostrando com a sua vida é: não importa o quanto recebamos aqui, aquilo que ele tem para nós lá é muito melhor do que nós possamos provar aqui. O texto vai dizer: ele esperava por um lugar onde os fundamentos foram construídos pelo próprio Deus. Ele manto de caixa, ele maiossi, cantou comendo aqui. E você aí procurando minha casa, minha vida, né? Felipe já viu até apartamento para comprar, para casar com a Cassiane. É assim ou não é que a gente faz? 360 meses, pastor. Oh, querida. Oh, Jesus. Abençoa o financiamento do varão ali, pai. Paga a primeira e a última, varão. Vai no meu escritório, a gente conversa depois. Brincadeiras à parte, irmãos. Não é sobre aonde nós vamos morar aqui, querido. É o que tem reservado para nós lá. Lá atrás, seu cubinho não pode chegar, querido. Lá a caixa não toma a tua habitação, querido. Quem prometeu, deixou um lugar reservado para você e falou: na casa de papai. Tem muita morada! Muita morada para você! É viver aqui como se não fosse daqui. É estar no meio desse povo, mas não ser desse povo, irmão. É estrangeiro na terra que nós somos nascidos, irmãos. É peregrino, é passageiro, irmãos. Ele tem algo muito maior para nós lá. E ser crente não é sobre aquilo que nós podemos alcançar aqui. Não! É sobre as promessas de eternidade e vida eterna que Ele fez para nós. Ele manchou copasse, oriquemai. Ele mantou copoiocípio. Meninas, olha aqui, quando a gente olha as histórias, e o que chama atenção, por exemplo, é quando você vê a Mulher Maravilha, né? Todo homem quer do seu lado uma Mulher Maravilha, pastor. E elas são quase isso, viu? Mulher, ela tem que resolver 1 bilhão de coisas. Mulher coloca ordem no lar. É tanto que a edificação do lar não está nos ombros dos homens. Deus colocou para a mulher fazer isso. Porque ele sabe que ela é capaz disso. E o texto vai dizer que pela fé Sara, apesar de ser estéril em avançada idade, recebeu poder para ser mãe, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa, irmãos. Amante recamaiace, fiel aquele que prometeu. Aremanto como eu dericamandou eu se queria que mantama. O que Sara está mostrando para nós é que a fidelidade dele está acima de qualquer circunstância que nós passamos, irmão. Às vezes olham para você e vão dizer: mas como é que esse TDAH do Diego vai fazer 3 faculdades? Não interessa, irmão. Um dia a irmã da Assembleia de Deus colocou a mão em mim e falou assim: pastor, eu te darei faculdades, meu filho. E se ele prometeu, querido, ele é fiel para cumprir as promessas que ele faz. Sara não era a Mulher Maravilha porque tinha superpoderes com relação à sua força, não. Era pela sua fé. Era pela sua fé. E se tinha alguma impossibilidade na vida de Sara que era difícil de acontecer, era essa, pastor. Não podia ter filho. Era estéril e o texto piora. Era avançada em idade. Mas pela fé. E disseram para vocês, mães que estão aqui dentro, que teu filho não viria para a igreja, mas fiel é aquele que prometeu salvar a tua casa e a tua família. Disseram para nós, Felipe, o ministério de vocês não vai dar certo. Tu é um pregadorzinho mais ou menos, tu nem sabe cantar direito. Deixa eu dar um recado para você: fiel é aquele que prometeu. Fiel!
Disseram que não vai dar para você. Quem prometeu continua fiel. As promessas não estão arquivadas. O braço do Senhor não está encurtado. Ele continua abrindo a janela do céu sobre a sua igreja. A estéril tem filho. Aquele que é cego volta a enxergar. O coxo volta a andar. Porque o que prometeu é fiel. Fiel. É para você que chegou aqui mais ou menos hoje. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo Deus. O trono continua ocupado. Ele é fiel. Tô acabando. Vou pular alguns personagens aqui. Você pega... Vou pular alguns, tá, irmãos? Doutor Estranho, né? Engraçado que ele consegue enxergar o futuro, né? E com alternativas, pastor, daquilo que pode acontecer conforme aquilo que for feito hoje. Tem um cara melhor que o Doutor Estranho em Hebreus capítulo 11, versículo 22. O nome dele é José. E o texto vai falar assim: pela fé, José, prestes a morrer, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu instrução a respeito dos seus próprios ossos. Se eu perguntar para qualquer de vocês, irmãos, a respeito da história de José, vocês dirão a primeira coisa: José governou o Egito. E como o brasileiro gosta do drama, né? Vai dizer assim: não, José é aquele que foi jogado na cova pelos seus irmãos. Casos de família, né? Mas o escritor aos Hebreus, para falar sobre quem foi José, pega um texto que, aos olhos naturais, a gente não consegue enxergar isso. Pela fé, prestes a morrer, ele fez menção da saída dos filhos de Israel e deu instrução a respeito dos seus ossos. É José olhando, como o doutor Estranho faz, o futuro. E dizendo assim: hoje estou ocupando um cargo no Egito. O povo de Deus está aqui hoje porque Deus preparou escape para o seu povo. Mas uma coisa é certa: esse não é o nosso lugar. Não importa o quanto prosperamos aqui, esse não é o nosso lugar. E tem um recado: quando forem para casa, pega os meus ossos e leva junto com vocês, porque eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Quando ele voltar e chamar teu nome, querido, se tu estiver vivo, ele vai dizer: leva para outro lugar. Se estiver morto, ele vai dizer: mar, devolva os ossos dele, terra, devolva o pó. Ele não é daí, ela não é daí. Ei, olha o futuro e veja, ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Olha o futuro e tenha certeza de uma coisa: papai está vindo aí. Papai está vindo aí. Papai, jovem, quer conselho? Despere. Esses dias, tô acabando já, irmãos. Esses dias eu fui fazer um velório, pastor. Eu sou tão louco, irmãos, que eu cheguei no meu pastor esse dia e falei assim: pastor, eu prego em qualquer lugar. Se o senhor mandar eu pregar em velório, eu sou pentecostal no velório. Aí, você fala demais, né, irmão? O pastor falou: irmão, tem 2 velórios hoje. Falei: misericórdia, pastor. Ele falou: eu vou em um. E eu não posso estar no outro, que é no mesmo horário. Pastor não é igual eu que marca 2 compromissos no mesmo dia, irmão. Não. Pastor é mais organizado. Falou: eu vou em um e você vai no outro. Falei: é sério, pastor? Eu falei: demorou, pastor. Fiz meu esboço, Felipe. Falei: o pai vai dar lugar naquele velório. Eu sou pentecostal, irmão, não posso ir no velório. A primeira pergunta que eu fiz para os familiares é crente?
Aí o familiar falou assim: aceitou Jesus no último momento da sua vida. Falei, no último momento, eu falei para eles: não quero nem saber se ele foi um bom avô, se ele foi um bom pai. Não quero saber se ele foi um bom amigo. Ele está cheio de amigos aqui, tá tudo bem para mim. Mas o maior legado que o homem pode deixar é saber que Jesus vem lhe buscar. É saber que a mesma graça está posta, irmão. E até no último momento, Ele é misericordioso e pode levar você para morar no céu. Não é sobre isso aqui, é sobre lá. Acorda para a vida, não é sobre aqui, é sobre lá. Vou acabar. Essa é a última personagem, prometo para vocês. Se eu pular isso aqui, acho que você não vai entender o que eu quero dizer. A última personagem me faz lembrar muito da Viúva Negra. E a Viúva Negra, quando você para ver, é aquela mulher que tem um passado um tanto obscuro, né? Porque o problema de ser vilão, às vezes, é que nós somos os vilões da nossa própria vida. Foi isso que aconteceu com Raabe, a prostituta. E às vezes no meio do caminho a gente faz escolhas, nós mesmos, né? Que fazem nosso passado ficar sombrio. Nós erramos às vezes no meio do caminho. E nós começamos na Assembleia de Deus no puro fogo, né? E com o passar do tempo vamos deixando as coisas passar. E tu já não é mais o crente avivado que tu era antes, né? E vocês, mulheres, já não sabem se é mais Mulher Maravilha ou Viúva Negra, né? Às vezes. Você tem sobrevivido, né? O mundo te fez tão mal e te causou tanto mal que você está começando a ser mal também. Às vezes a gente é viúvo negro, viúva negra da nossa própria história, né? Mas o texto vai falar sobre essa mulher aqui, ó. Pela fé. Raabe. Raabe quem? A meretriz. A meretriz. Não pereceu com os incrédulos, pois acolheu em paz os espias. Consegue entender que na lista dos heróis da fé tem lugar para todo mundo? Quero saber não, irmão, se tu é do PCC, como é que foi teu passado, se tu é do crime, se tu estava preso, é assim? Se tu fez algum homicídio no passado aí, pastor, se tu roubava, não é assim? Quero saber, irmão, se você teve que criar seus filhos sozinhos, porque teve filhos antes do casamento. Não é sobre isso. A história de Raabe mostra que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. E na mesa da graça tem espaço para você também. Para você também. Não é sobre heróis que fizeram tudo certo a vida inteira, não. É gente que falhou, mas que no fim da sua vida encontrou o lado certo para lutar. É sobre isso. Encontrou uma causa para defender. Gente que não se vendeu depois. Gente que até o fim foi fiel a Deus. O texto de Hebreus vai continuar dizendo. No versículo 39 do capítulo 11. Ora, todos estes, embora tenham obtido bom testemunho por meio da fé, não receberam a plenitude da promessa. Porque Deus havia providenciado algo melhor para nós. Para nós. Olha que bonito isso aqui, irmão. A fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Ele mandou Yokimaya séria que é de Elimaia. O escritor vai dizer assim: vai faltar tempo para falar de todos os heróis. Ele vai dizer assim, mas tem um detalhe. A lista continua aberta e você pode fazer parte dela.
Irmão Diego tem que ser muito inteligente? Não. Irmão Diego tem que saber voar? Não precisa saber voar. Tem que ser milionário, irmão Diego, como homem de ferro? Não precisa disso, irmão. Tem que fazer o quê, irmão Diego? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar naquilo que os olhos não podem ver. Deus está chamando você, jovem, essa noite para coisas loucas. Tem um abismo na sua frente e Ele está dizendo para você: coloca o pé e deixa o chão que eu coloco. Mas coloca o pé, pisa. Pela fé, pisa. Irmão Diego, eu quero mais. Qual é a garantia? Qual a garantia que eu tenho de que tudo isso que você pregou vai acontecer? Por que eu tenho que despertar, irmão Diego, hoje? Acordar para quê? Me garanta que isso vai acontecer, que esse Jesus vai voltar. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, vai dizer assim, ó. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e o louvor da sua glória. Sabe qual é a garantia, querido? É o Espírito Santo de Deus. Quando com fé nós confessamos que Ele é nosso Senhor, o teu Espírito invade nossos corações e nos sela, querido. E daí em diante, meus irmãos, um pedaço da eternidade é colocado dentro de você. E é por isso que nós temos saudade de um lugar que nós nunca fomos. Porque Ele já está dentro de você, gerando frutos para a eternidade. O Espírito é a garantia de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Ele falou que veio buscar a sua igreja, não se preocupa não, Ele vem buscar a sua igreja. Qual a garantia? O Espírito Santo de Deus é a garantia. Se coloque de pé com Jesus. Aleluia! Ai, amas, Xerica. Idima, Tiricá, Sirire, Kemanás. Quer um conselho de algo que você tem que buscar para o resto da sua vida? Quer fazer parte desses heróis da fé? Declare Jesus com seus lábios e receba a garantia da pessoa do Espírito Santo aí dentro de você. Porque quem tem certeza que Ele vai voltar, querido, é cheio do Espírito Santo. Os valores desse mundo não movem mais os seus valores. As expectativas desse mundo não são as suas expectativas. Os prazeres desse mundo não trazem mais alegria para você, porque o Espírito Santo que habita dentro de você está te dizendo: Ele vem te buscar e eu sou a garantia. O sacrifício foi pago na cruz do Calvário, irmão. Como é que eu faço, irmão Diego, para ter esse Espírito Santo? Fé. Vem cantar, Cassiane, vamos acabar já. O Espírito é tão belo, querido, o trabalho do Espírito Santo dentro do jovem, que ele trabalha através do fruto do Espírito, mudando o teu caráter. Ele muda quem tu é por natureza primeiro. Ele coloca dentro de você o caráter de Cristo. Mas esse aí roubava, irmão Diego, mas agora está cheio do Espírito, não rouba mais. Traficava, cheio do Espírito, não trafica mais. Esse aí respondia pai e mãe, cheio do Espírito, não responde mais. Muda caráter. Não é isso que Paulo vai dizer?
Mas Paulo, tu não era um matador de crente? Mas no caminho para Damasco eu tive um encontro. E o encontro mudou o caráter. A natureza pecaminosa foi mudada. E o Espírito, além de mudar o caráter, te capacita espiritualmente. E aí com poder, pastor Dailton, com dons espirituais. O que eu tenho que fazer para buscar? O preço já foi pago. É fé! É fé, meu querido. É fé. Fazer uma pergunta que eu faço aqui. Segura aí, Cassiano. Segura um pouquinho. Cassiano vai entrar cantando. Aí vocês vêm aqui na frente pra gente orar por vocês. Não levanta a mão, tá? Não levanta a mão. Pensa aí com você. Você é batizado com o Espírito Santo? Só pense. Que na Assembleia de Deus a gente é profissional e nisso, no fogo. Segunda pergunta, você tem dons espirituais? Terceira pergunta, se tem dons espirituais, existe algum dom em você além do dom de falar em línguas? Porque essa geração aqui que tem poder para colocar a mão e dizer, seja curado em nome do Senhor Jesus. Como é que você faz isso, irmão Diego? Como é que você consegue pegar os personagens da Marvel, da DC e trazer pra gente? É graça, querido. É dom espiritual.